Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 10 de abril de 2025. Separei para vocês aqui nessa rodada 10 jogos, tá? Uma rodada aí muito boa, com muitos jogos interessantes, e no final do vídeo eu vou estar deixando o bilhete pronto e logo seguido um bingo aí para vocês, tá? Pra gente brincar aí nessa rodada de quinta-feira, já que tem muitos jogos, né? Antes de mais nada aí, já deixa seu like aqui para fortalecer o canal, tá galera? O canal BetGreen aí precisa do seu like, então já deixa aquele like aí, clica no botãozinho aí do gostei, assim você vai estar ajudando bastante o trabalho que eu ofereço diariamente para vocês e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho do lado para receber a notificação de todo vídeo e conteúdo que eu lançar aqui. E para maiores informações sobre o grupo VIP, é só me chamar lá no WhatsApp, tá? O número vai estar aí na descrição do vídeo. Se você tem dúvida, tem interesse, corre lá e me chama, que eu vou responder o mais rápido possível e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, tá show? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter a Liga Europa, vamos ter Liga Conferência, né, que é a Conference League, vamos ter Libertadores, Série B do Brasileirão e Sul-Americana. Aqui a gente vai começar analisando, galera, o jogo já começa tarde, né, 4 horas da tarde a gente tem Liga Europa aqui, jogo entre Lyon e Manchester United, né, um grande jogo por sinal, né, o Lyon tá numa ótima fase, tá vivendo um bom momento, Manchester já nem tanto, né, jogo que acontece 4 horas da tarde, o primeiro jogo vai ser na França. O Lyon, nos últimos 5 jogos aí, conquistou 4 vitórias e uma derrota, né? Tá numa sequência muito boa, como eu falei. E o Manchester oscilando, né? Campanha aí de... simplesmente para esquecer, né? A única coisa que resta é essa Liga Europa aí, né? Tentar beliscar uma Liga Europa para poder minimizar, né? A equipe na classificação do campeonato inglês está lá embaixo, então assim, não faz uma temporada nada legal. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota, e no confronto direto o Manchester tem levado a melhor, né? Especialmente aí na Champions, né? Teve 4 jogos aqui na Champions nos últimos 5 jogos, né? O Manchester venceu 2 vezes, né? Na Champions, teve um amistoso aqui que venceu também, em 2023, e teve 2 empates aí nesses últimos 5 jogos, né? Então 3 vitórias do Manchester e 2 empates nos últimos 5 jogos. Porém, como a gente está falando de momento, né? O momento do Lyon, na minha opinião, é melhor. Acredito que vai ser um jogo interessante, vai ser um jogo aberto, né, com chance de alguns gols nessa partida, e quem sabe até gol das duas equipes, né, mesmo jogando fora de casa, quem sabe o Manchester marcar um golzinho pelo menos. Então aqui nesse jogo, galera, a primeira opção que a gente vai pegar, eu vou mostrar aqui agora, é a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Lyon. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, galera, a gente vai ter aqui o Tottenham, né, outra equipe da Inglaterra aí que não faz a temporada nada legal, contra essa boa equipe, né, do Frankfurt, da Alemanha, uma equipe aí que, querendo ou não, tem uma sequência boa aí de jogos, tem feito partidas bem mais interessantes do que o Tottenham, né? Jogo que acontece 4 horas da tarde. O primeiro jogo vai ser na Inglaterra, né? O Frankfurt vai estar decidindo em casa. Os últimos 5 jogos do Tottenham, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, né? No campeonato inglês está muito mal. E o Frankfurt, por sua vez, aí 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. No confronto direto, teve jogo na Champions de 2022. O Tottenham venceu em casa por 3-2 e lá na Alemanha, acabou ficando um empate 0-0, né? Então assim, tem aí o Tottenham com esse retrospecto aí de um jogo, no caso 2 jogos, né? Pela Champions aí, e isso daí não dá para tirar muita estatística porque foi em 2022, né, 3 anos atrás, e como eu falei, né, o momento aí do Tottenham não é interessante, e o Frankfurt, que não tem nada a ver com isso, pode até beliscar uma vitória, ou quem sabe um empate aí nesse jogo, né. Aqui a primeira opção que a gente vai estar pegando nesse confronto, galera, é a dica fora mais de meio gol, né, no caso o Frankfurt, para marcar pelo menos um golzinho na partida, na minha opinião tem grande valor, pagando um odd de 1,40, para bilhete tá excelente, ou até mesmo para pegar ao vivo aí, né, uma odd acima de 1,50. E a segunda opção aqui, a gente pega o mais de 2,5 gols na partida, né, para bater aí 3 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, eu vou estar arriscando um empate de 2-2. Agora o próximo jogo aqui, Conference League, né, a Liga da Conferência, vamos ter o Real Betis, que está numa ótima fase, né, jogando em casa contra o Jajolina.
jogo que acontece 4 horas da tarde. Primeiro jogo vai ser na Espanha, né? Real Betis jogando em casa. E a gente vai ver, né? O Real Betis aí, 4 vitórias, um empate, né? Conseguiu empatar fora de casa contra o Barcelona lá no Campeonato Espanhol, né? Lá a Liga. E tá numa sequência excelente, né? O time, um técnico ali conseguiu botar a equipe aí no eixo e vem jogando muito bem, né? Conquistando aí bons resultados. Já o time do Jajolina, que é a equipe da Polônia, né? 2 vitórias, um empate e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Confronto direto não aparece nenhum jogo. E pelo momento aqui, eu acredito que o Real Betis aí nesse jogo de ida é grande favorito para vencer, né? Vamos torcer aí para ver se a equipe consegue abrir uma vantagem considerável, né? Porque no jogo de volta aí lá na Polônia pode acabar aí o Jajolina conseguindo uma vitória, já que é uma equipe forte quando joga diante de sua torcida, né, no seu estádio. E o Betis aí tem que pelo menos aí tentar marcar aí uns 2 gols de diferença ou mais, né? Então acredito que vai ser um jogo aí favorável para o Betis vencer. Vamos ver se vai conseguir colocar essa vantagem, né? A primeira opção aqui nesse jogo, galera, a gente vai aqui, ó, com a dica casa menos um handicap asiático, né, pro Real Betis vencer por 2 gols de diferença ou mais. E a segunda opção, menos de 4 gols e meio na partida, pagando 1,30, tá, galera? Odd de 1,30 aí para menos de 4 gols e meio na partida. Na minha opinião, para completar bilhete tá ótimo, tá? Quem quiser fazer uma entrada simples, tem o menos de 3 gols e meio. É um pouquinho mais arriscado, porém, acredito que esse jogo aqui é para 2 ou 3 gols no máximo, na minha opinião. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Real Betis. Agora, nosso próximo jogo aqui, agora a gente vai ter os jogos da noite, né? Vamos ter aqui Libertadores, Sul-Americana e Série B, né? Todos os jogos à noite. E aqui a gente vai ter a Libertadores aí, jogo entre Internacional contra o Atlético Nacional da Colômbia. 7 horas da noite esse jogo, o Internacional vai estar jogando em casa. Na minha opinião, grande favorito para vencer, né? Grande favorito. Tá num grupozinho aqui complicado, né? Tem um Atlético Nacional aí que é o líder, né? Venceu o primeiro jogo nacional do Uruguai por 3-0. Aí tem o Bahia aqui e o Nacional, né? Então, assim, é um grupinho chato. Esse grupo F aqui não é um grupo tão fácil, não. Porém, o Internacional, na minha opinião, tem favoritismo para se classificar em primeiro lugar, se apresentar o bom futebol, né? Que vem jogando ultimamente. Atlético Nacional é uma equipe chata, uma equipe colombiana aí que pode, sim, tentar encrespar a vida aí do Internacional, mas eu vejo favoritismo aí do time gaúcho para vencer esse jogo. Os últimos 5 jogos do Internacional, 2 vitórias e 3 empates, e os últimos 5 jogos do Atlético Nacional, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Confronto direto não aparece nenhum jogo, mas é aquilo, galera. O Internacional jogando em casa com o apoio de sua torcida, acredito que vai buscar essa vitória, especialmente que no primeiro jogo empatou com o Bahia fora de casa em 1-1. Então agora jogando em casa vai tentar buscar esses 3 pontos aí para pegar a liderança aí desse grupo, né? E aquilo, né? Sempre pontuar jogando em casa é importante, especialmente vencer, né? Para garantir os 3 pontos. Então acredito que o Internacional vai tentar buscar essa vitória aí a todo custo. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, galera, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? O mercado de gols aqui, na minha opinião, acaba sendo assim mais seguro, né? Porque esse Atlético Nacional é chatinho. E a segunda opção, caso vence, né? Querendo ou não, o Internacional tem favoritismo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Internacional. Agora o outro jogo aqui da Libertadores, a gente vai ter o Racing Clube, né? Time da Argentina, na minha opinião, o melhor time argentino no momento, tá? Fica na frente aí de River Plate. E muito mais ainda do Boca Juniors que não tá bem, né? Então, assim, é uma equipe aí que é forte candidata a se classificar nesse grupo aí. E vai estar enfrentando aí o Bucaramanga, né? A equipe da Colômbia. Jogo que acontece 7 horas da noite. O jogo vai ser na Argentina. E aqui nesse grupo, onde o Racing é favorito demais para se classificar em primeiro, né? Tem aqui o Colo-Colo, o Bucaramanga e o Fortaleza. Essa segunda posição, na minha opinião, vai ficar entre Colo-Colo e Fortaleza, né? Fortaleza aí tem que conquistar aí seus pontinhos aí, porque iniciou já perdendo pro próprio Racing Clube aí por 3-0, né? Então, e isso jogando em casa, tá? Jogando no Castelão. Então esse Racing Clube aí tem que ficar de olho nele. A gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Racing, 4 vitórias e uma derrota, e os últimos 5 jogos do Bucaramanga, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. Confronto direto não aparece nenhum jogo. E aqui, galera, na minha opinião, não tem outra alternativa a não ser selecionar a vitória aqui do Racing como primeira opção, né? Então, a primeira opção aqui é a dica casa vence, né? Racing Clube para vencer. Quem quiser pegar uma oddzinha melhor, pode até botar aqui um menos um handicap asiático aí para fazer uma entrada simples, né? A odd vai passar de 1,50, então fica interessante para fazer a entrada simples. E a segunda opção, a gente pega casa mais de um gol e meio, no caso o Racing Clube para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Racing.
Agora vamos aqui para o Brasileirão Série B. Vamos ter aqui o Atlético Paranaense contra o Criciúma, né? Duas equipes que foram rebaixadas aí no Brasileirão, né? Da última temporada e vão estar se enfrentando aí nessa segunda rodada aí da Série B do Brasileirão, né? Jogo que acontece 7 horas da noite. O jogo vai ser na casa do Atlético Paranaense, Arena da Baixada, né? Agora Liga Arena, né? E a gente vai ver o Atlético Paranaense iniciou bem, né? Vencendo fora de casa o Paysandu, vencendo lá no estádio do Paysandu. Todo mundo sabe que é complicado vencer o Paysandu lá, e o Atlético Paranaense conseguiu um ótimo resultado vencendo por 2-1. Já o time aqui do Criciúma iniciou aí muito mal, né, perdendo em casa pro Operário por 2-1. Então assim, vai ter que melhorar muito aí, pelo menos assistir os melhores momentos desse jogo aqui. O Criciúma tem que melhorar bastante se quiser brigar para ficar entre os 4 primeiros aqui e voltar para a Série A, né? Já o Atlético Paranaense, na minha opinião, tem grande possibilidade de voltar, né? É uma equipe muito forte. E a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Atlético Paranaense, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E os últimos 5 jogos do Criciúma, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No confronto direto, o Atlético Paranaense venceu 4 vezes e teve um empate, né? Então assim, no confronto direto aí, o Atlético Paranaense costuma levar melhor e, na minha opinião, tem favoritismo para vencer esse jogo aqui, especialmente jogando em casa. A primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo aqui, galera, é a dica casa vence, né? Com uma odd bem considerável, né? 1,75, 1,80, dependendo da banca, né? Então, na minha opinião, essa opção aqui tá excelente para entrada simples, né? E a segunda opção, mais de 1,5 gols na partida, né? Para bater 2 gols ou mais nesse jogo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Atlético Paranaense. Agora o próximo jogo aqui, vamos voltar aqui para Libertadores, né? Vamos ter aqui um grande jogo, né? Colo-Colo e Fortaleza, jogo importante aí para Fortaleza, que tem que tentar pelo menos um empatezinho aí, que seria interessante, né? Mas não vai ter vida fácil porque vai estar pegando o Colo-Colo lá no Chile e é uma equipe forte jogando em casa, né? Jogo que acontece 9 horas da noite. A gente vai dar uma olhada aqui na classificação, a gente vai ver o Colo-Colo iniciou empatando fora de casa contra o Bucaramanga por 3-3 e o Fortaleza acabou perdendo na estreia jogando em casa contra o Racing Clube por 3-0, né? Uma derrota bem dolorida e poderia ter sido mais, tá? Os últimos 5 jogos aí do Colo-Colo, 2 vitórias e 3 empates. E os últimos 5 jogos do Fortaleza, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Não tá numa sequência legal. Já teve esse confronto, né, entre Colo-Colo e Fortaleza lá em 2022 pela Libertadores. O Fortaleza acabou perdendo em casa por 2-1 e no jogo de volta, um jogo com 7 gols, né? O Fortaleza venceu lá no Chile por 4-3, né? Então vamos ver aí se repete essa dosagem aí. Porém, no atual momento eu vejo favoritismo aqui do Colo-Colo para vencer, né? Vamos torcer por um empate aí que seria interessante pro Fortaleza aí que está representando o Brasil aí nessa Libertadores, nesse grupo aqui, né? O grupo E, né? É um grupo aí chato, então vamos torcer aí pro empatezinho aí pro Fortaleza, né? A princípio, galera, agora a gente tem que falar de palpite, pegar a lógica, né? A gente vai aqui com mais de 1,5 gols na partida, como primeira opção, e a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Colo-Colo, né? Querendo ou não, tem favoritismo. Mas vamos torcer aí pro empatezinho de 1-1 que bate os dois palpites aqui que eu deixei, né? Agora vamos aqui para mais um jogo da Libertadores. Vamos ter o São Paulo jogando em casa contra o Alianza Lima do Peru, né? O Alianza Lima do Peru aí, equipezinha aí teoricamente fraca, né? Se o São Paulo jogar o que sabe, vai vencer esse jogo tranquilo. Jogo que acontece 9h30 da noite. O jogo vai ser aí na casa do São Paulo, né? Com apoio de sua torcida. E na estreia o São Paulo conseguiu um ótimo resultado, vencendo o Talleres Córdoba lá na Argentina por 1-0. Um ótimo resultado. E o Alianza Lima que acabou perdendo em casa pro Libertad por 1-0, né? Então assim, o Libertad aí que tá já fez 2 jogos, venceu os 2, né? Venceu aqui o Talleres de Córdoba e venceu na estreia o Alianza Lima. Agora o São Paulo tem que buscar essa vitória também, que aí fica o Libertad e o São Paulo aí já bem à frente aí dos seus adversários que ainda não pontuaram, né? Então uma vitória do São Paulo é de grande importância, não só para pegar a liderança do grupo, mas também para poder deixar essas duas equipes zeradas aí e ficar assim, entre aspas, mais próximo da classificação, né? Os últimos 5 jogos do São Paulo, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Os últimos 5 jogos do Alianza Lima, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. No confronto direto teve 4 jogos aí pela Libertadores, de 2004 e 2007, e o São Paulo venceu os 4 jogos, né? Então assim, é uma equipe bem fraquinha e cá entre nós, São Paulo tem um grande favoritismo para vencer. Primeira opção para esse jogo, galera, a gente vai pegar aqui a dica casa vence, né? São Paulo para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 São Paulo.
Agora vamos aqui para a Copa Sul-Americana, né? Vamos ter aqui o Galo, né? O Atlético Mineiro aí representando o Brasil nessa Sul-Americana, jogando em casa contra o Deportes Iquique, a equipe do Chile. Jogo que acontece 9h30 da noite, jogo assim que eu vejo favoritismo total do Atlético Mineiro, né? Atlético no primeiro jogo aí acabou ficando um empate contra o Cienciano em 0x0, poderia ter ganho essa partida, né? Mas acabou que perdeu algumas oportunidades, e o Deportes Iquique acabou perdendo na estreia, jogando em casa contra o Caracas, né? Perdeu por 2x1. Então o que acontece, galera? O time do Atlético Mineiro vencendo aí por 2 gols de diferença ou mais, já sobe aqui para a primeira posição, né? Lembrando que aqui o primeiro colocado já se classifica direto para as oitavas, enquanto o segundo colocado vai para 16 avos, né? Então é muito importante aí o Atlético Mineiro vencer esse jogo e pegar essa liderança aí, né? Ficar em primeiro lugar para já pular, né? Para as oitavas, não vamos ter que ter um jogo a mais aí e participar desses 16 avos. Os últimos 5 jogos do Atlético Mineiro, 2 empates, 1 vitória e 2 derrotas, né? Acabou estreando aí na Sul-Americana empatando em 0x0 e no Brasileirão também estreou empatando em 0x0, né? Então assim, estreou não, na verdade segundo jogo, tá galera? Minto. O primeiro jogo acabou perdendo pro Grêmio, tinha esquecido desse jogo. E no segundo jogo acabou empatando, né? Então assim, o Atlético Mineiro tem que melhorar bastante aí, principalmente aí nesse jogo importante contra o Deportes Iquique, né? Mas eu tô confiando aí que o Galo vai conquistar esses 3 pontos, e a primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo é a dica casa -1 handicap asiático, né? Pro Galo vencer por 2 gols de diferença ou mais, e a segunda opção, menos de 3 gols e meio na partida, né? Acredito que é jogo aí pro Galo vencer por 2 gols ou no máximo 3, né? Então esse menos de 3 gols e meio aqui também é interessante. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2x0 Atlético Mineiro. Agora, nosso último jogo aqui, mais um jogo da Série B do Brasileirão, vamos ter Cuiabá contra o Avaí, 9h30 da noite esse jogo, né? O jogo vai ser na casa do Cuiabá. Na classificação a gente vai ver, né? Segunda rodada. Na primeira aí o Cuiabá acabou vencendo fora de casa, Volta Redonda por 1x0, e o Avaí ficou no empate em casa contra o Novo Horizontino, um empate de 1x1. Então uma equipe que começou com o pé direito e a outra tropeçando em casa, né? Querendo ou não, empate em casa é tropeço, na minha opinião. Os últimos 5 jogos do Cuiabá, 4 vitórias e 1 derrota, e os últimos 5 jogos do Avaí, 5 empates, simplesmente 5 empates, tá? Aqui foi empate, venceu nos pênaltis, possivelmente, e aqui contra o Santa Catarina, aqui a mesma coisa, né? Venceu nos pênaltis aqui, possivelmente. E teve aí um empate aqui no Catarinense, 4 empates seguidos no Catarinense, e um empate na estreia do Série B. Então, o timezinho pra gostar de empatar, né? No confronto direto teve 4 jogos, né? Em 2022 e 2020, e o Cuiabá venceu os 4 jogos, né? Lembrando que o Cuiabá jogando em casa é uma equipe bem chatinha, e tem tudo aí pra conquistar essa vitória. Porém, a gente vai estar trabalhando aqui no mercado de gols, né, galera? A gente vai pegar aqui a primeira opção, a dica mais de 1 gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2x1 Cuiabá. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada aqui de quinta-feira. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada, né? É uma rodada que a gente tem bastante jogos, então dá para fazer aí o bilhetezinho pronto, dá para fazer um bingo. E lembrando a todos vocês também que você pode estar criando seu próprio bilhete aí, sempre pegando 2 ou 3 jogos por jogo, fechou? Agora eu vou deixar para vocês aí o bilhete da rodada e logo em seguida o nosso bingo. E o bilhete da rodada, ele ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada aqui, a gente vai com 3 jogos, tá? O primeiro jogo que a gente pegou aqui, Real Betis contra o Jagiellina, a gente pegou vitória do Real Betis, né? Vitória simples aí, e aqui tem o pagamento antecipado, né? Na verdade, os 3 jogos aqui tem pagamento antecipado, lembrando que a gente fez na Estrela Bet, tá? Aí o segundo jogo aqui, Libertadores, jogo entre Racing Clube e Atlético Bucaramanga, a gente pegou vitória simples do Racing Clube, e o terceiro jogo aqui, São Paulo contra o Alianza Lima, a gente pegou vitória do São Paulo. No final a gente teve uma odd de 2,30, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$230,33. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos para o nosso bingo da rodada, tá, galera? E o bingo ele ficou assim, ó. A gente pegou aqui nesse bingo, galera, 5 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Lyon contra o Manchester United. A gente pegou aqui Lyon mais meio gol, né? No caso, o Lyon tem que marcar um gol independente do resultado, tá? Marcou um golzinho, já é green. Aí o segundo jogo aqui, Internacional e Atlético Nacional. A gente pegou aqui o mais de 1 gol e meio na partida. Aí o jogo aqui da Série B, Atlético Paranaense e Criciúma. A gente pegou o Atlético Paranaense vence com empate anula, para dar aquela garantia extra. Aí o quarto jogo aqui, Colo-Colo contra Fortaleza. O jogo aqui a gente pegou mais
de um gol e meio na partida. E o último jogo aqui do nosso bingo, Atlético Mineiro contra Deportes Iquique, a gente pegou menos de 4 gols e meio na partida. No final, galera, a gente teve uma odd aqui de 3,96, né? Uma oddzinha bem interessante. E pela lógica, esse bingo aqui tem tudo para bater, porque não tem nada aqui cabuloso, né? É só a lógica mesmo aqui, então vamos torcer aí para que seja uma rodada muito lucrativa, né? Positividade sempre, né? Vamos torcer aí para a gente acertar esse bingozinho aí e pegar essa odd aqui de 3,96. Lembrando que esse bilhete eu fiz lá na Estrela Bet e eu vou estar deixando o link dele aí na descrição do vídeo no primeiro comentário fixado, tá? É só você clicar no link, você já vai direto para esse bilhete pronto, sem a necessidade de ficar procurando jogo por jogo e mercado por mercado, né? Já vai estar aí prontinho para você, só colocar o valor que você deseja fazer a sua entrada e torcer, né? Torcer aí para dar green. E se você ainda não tem conta na Estrela Bet, já aproveita e clica nesse link aí e faça seu cadastro lá, aproveita as vantagens que tem dentro do site e também aproveita para fazer esse bingozinho aí que eu tenho certeza que vai bater, né? Vamos torcer muito aí para dar green esse bilhete, fechou? Enfim, galera, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? Deixa aí seu elogio, crítica, sugestão, o que você tá achando aí do conteúdo, tá? Comentário para fazer aí com que eu possa melhorar cada vez mais o canal BetGreen para vocês. E quem puder ajudar também, compartilhe o link aí desse vídeo com seus amigos nas suas redes sociais, tá show? Enfim, galera, um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa quinta-feira e conto com a presença de vocês no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!